Paz, irmãos, boa noite. Eu peço que abram suas Bíblias em Mateus 10. Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de já fazer a introdução e dizer que o objetivo da palavra que eu estou trazendo nessa noite é instruir e incentivar cada um de nós a cooperar com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, estando maleável à vontade dEle, às Escrituras dEle, como diz em Romanos 12:2, que é para estarmos confiantes na promessa dEle, que a promessa dEle diz que depois que tivermos alcançado a obra dEle, tivermos feito a vontade dEle, nós alcançaremos a recompensa. Que nós devemos permanecer em Cristo com a mesma confiança até o fim, a confiança que a gente teve no início, para começar. E que perseveremos em Cristo até o fim, independente das dificuldades, independente das potestades que venham, que o povo de Deus é aquele povo que persevera, que crê e que é salvo, que não retrocede e se perde. Então, Mateus 10, do 5 ao 10. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Eu vejo aqui, em primeiro lugar, que antes do Senhor nos enviar, Ele nos chama, né? Ele nos atrai para a intimidade, nos atrai para a vontade dEle. Em Isaías 49:1 diz que antes de eu me formar no ventre da minha mãe, o Senhor me chamou. Então, o Senhor nos atrai para Ele, nos chama, Ele já determina o nosso destino mesmo antes da gente nascer, porque Jesus Cristo conhece os seus chamados, Ele conhece os seus enviados. Em João 1 fala que João Batista já anunciava Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. E também afirma que João Batista tinha 2 discípulos consigo em uma das passagens de Jesus Cristo. E esses 2 discípulos de João Batista não abandonam João Batista para seguir a Cristo. Eles são atraídos por Cristo a seguirem Cristo. Então tem aquele diálogo, né, onde o Senhor se hospeda. E Jesus Cristo faz aquele convite, né, venha e veja. Chama eles para a intimidade, chama eles para a convivência, para estarem juntos. E um desses discípulos de João Batista que passa a seguir Jesus é André, irmão de Simão. E André conversa com Simão, anuncia Jesus Cristo a Simão. E Simão, né, recebeu a palavra e André levou ele até Jesus. E Jesus determina: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Então Jesus determina, né, ele já tocou Simão ali, já transformou Simão ali. Então Simão passa a se chamar Pedro. Assim também Jesus encontra Filipe e ele convida: siga-me. E Filipe vai. Filipe anuncia Jesus a Natanael. Natanael ainda tem dúvidas, né? Vem alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus Cristo, ao ver Natanael se aproximando, diz: aí há um israelita onde não há falsidade. E ele sabe quem Natanael é, porque ele viu debaixo de uma figueira. E Natanael diz, né, de onde me conheces? Então Jesus revela quem ele é, dá a identidade dele. E ali há um reconhecimento. Natanael diz: tu és o filho de Deus, tu és o mestre, o rei de Israel. Então Jesus nos chama e Ele nos envia. Para onde que Jesus nos envia? Diz em Marcos 16:15 que ide e pregai por todo o mundo, ide e pregai a toda criatura. Porém, aqui em Mateus 10, 11, 12 e 13, Jesus diz que na cidade ou povoado em que entrarem,
procurem uma casa digna de recebê-los, uma casa honrada, uma casa honesta, e ali permaneçam até terminarem, até concluírem o trabalho nessa cidade. O que dizer? João Batista já anunciava em Mateus 3:2, assim como o profeta Elias também anunciava, né? É chegado o reino dos céus. E o reino significa a vinda do Deus que tem supremo poder e domínio sobre todas as coisas, né? A gente estará sobre o domínio, sobre digamos, a proteção, o poder de Deus, né? A gente está rendido, está, digamos assim, eu estou aos seus pés, Senhor, eu estou aqui rendida, submissa, enfim. E a quem não ouvir, a palavra é clara, a quem não ouvir, né? Onde não forem recebidos, sacudam a poeira dos seus pés. Do mesmo modo que chegaram limpos, chegaram puros, também saírem puros desse mesmo lugar. Em Mateus 10:14, Marcos 6:11, fala, né? Sacudam de vossos pés toda a poeira. Poeira tem um significado, tem uma simbologia. Poeira é pecado, poeira é fraqueza do homem, é humilhação, ofensa. Então, não leva na tua conduta, não leva nos teus pés. Não leva na tua base, no teu fundamento, aquilo de ruim que você pegou nesse lugar, né? Leva aquilo que o Senhor mandou você entregar, né? Leva a palavra, leva o evangelho, leva tudo aquilo que o Senhor te deu para trazer, tu também leva dali para espalhar a mais lugares. A quem não quiser ouvir, em João 12, 47 e 50, diz que quem me rejeitar a mim e não receber a minha palavra, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de eu julgar no último dia. Então, se você leva a palavra, os discípulos foram enviados, e alguém não quis receber a palavra, essa palavra que essa pessoa recebeu e rejeitou, vai ser a testemunha contra ela no último dia. Então, você vai evangelizar, você vai discipular, e a pessoa não quer ouvir aquilo que você tem para dizer, a pessoa não quer ouvir a palavra do Senhor, não quer ouvir o mandamento, não quer ouvir a verdade. Infelizmente, a palavra é a palavra, a verdade é uma só. E no dia do julgamento, você não ouviu a palavra. Teve o evangelista, teve o discipulador, convite para ir na vigília, convite para fazer um discipulado. Eu não quero, o que eu vou fazer numa vigília até 3 horas da manhã, dando glória a Deus na igreja? Não é isso que eu estou buscando para mim, estou buscando outras coisas. Mas e no dia do julgamento? Você podia estar lá dando glória a Deus e não precisava estar aqui passando por isso hoje, né? O julgamento poderia ter sido outro. Então, as pessoas têm que aceitar, as pessoas têm a verdade, têm a palavra como orientação, como instrução, e também tem como prova, como testemunho no dia do julgamento. Jesus me enviou, o que eu faço? Jesus dá autoridade, né? Jesus diz, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. E ressuscitar tem um significado que é dar novo estado de existência aos que estão espiritualmente afastados de Deus. Então, trazer aquela pessoa que está morta espiritualmente um novo sentido de vida, trazer Deus, libertar do acusador, né? Trazer novidade de vida, purificar as pessoas, temperar a vida delas, né? E Jesus nos dá autoridade para isso. Ele também nos diz que a gente tem que fazer em verdade e em amor. Que tudo que a gente recebe do Senhor é de graça, a gente tem que dar de graça. Não adianta eu receber um dom e usar isso para minha glória, para meu louvor. Não, a honra e a glória é ao Senhor, não é para mim. Se eu não posso fazer para Deus aquilo que o Senhor me capacitou para fazer, vai levantar outra pessoa que esteja com disponibilidade, que esteja submisso a fazer a vontade, a obedecer a palavra. Tudo aquilo que o Senhor ministra na gente, ministrou no secreto alguma coisa que vai edificar a igreja, eu vou compartilhar com o corpo,
porque o corpo que edifica uns aos outros cresce junto, evolui junto. Recebi um dom, recebi uma visão, uma profecia, então é nosso dever como filhos, como apóstolos, como discípulos, levar isso para edificar, levar isso para a igreja, para que a igreja toda cresça e evolua como corpo. O que levar? Jesus enviou, para onde que eu vou e o que eu levo? Levar a palavra, levar as boas novas, levar a mudança de comportamento, levar a renovação através do conhecimento pela palavra. Que em Mateus 10, 9 e 10 e em Lucas 3, Jesus fala o que não levar. Não levar ouro, não levar prata, não levar nada de valor. Que o maior tesouro a gente está carregando conosco é a palavra, é a presença, é a convivência de Deus. Jesus quer que a gente seja dependente de Deus, que a gente esteja ativo, né? Que o trabalhador é digno do seu sustento. Então, o ser humano foi feito para estar em movimento. O ser humano foi feito para se locomover, não para ficar acomodado. Se você tem dinheiro, se você tem ouro, tem prata junto, você vai confiar na tua força, no teu próprio braço. Você não vai depender de Jesus. Você não vai dizer, Jesus me libertou, Jesus me livrou. Não, eu confio no meu braço. A gente é enviado com simplicidade, com a palavra, e a gente é enviado para fazer o que o Senhor nos ensinou a fazer. A gente é enviado para que, através da nossa vida, as pessoas possam sentir a ternura que Deus tem por nós. A ternura que vem de Deus, a essência de Deus através da vida dos discipulados. Assim, quem recebe a vocês, recebe a palavra. Quem recebe a palavra, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus não nos promete uma vida de sossego e de bênçãos. Ele nos fala que nós seremos enviados como ovelha entre lobos, para que a gente seja amor em meio à maldade, para que a gente testemunhe dos livramentos de Deus da nossa vida, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da propriedade de Deus sobre nós. Ele nos diz que se formos perseguidos, se formos odiados, caluniados, bem-aventurados estes, porque deles é o reino dos céus. Se fordes perseguidos pela minha justiça, grande é o galardão de vocês. Jesus nos quer por inteiro. Ele enviou cada um de nós com um propósito para que seja cumprido. E o nosso propósito é obedecer, é estar submetido, é estar sujeito às vontades do Senhor. Jesus nos quer por inteiro para sermos dignos. Precisamos renunciar às minhas vontades, renunciar o meu querer para que se faça a vontade dele. Às vezes a gente tem um conhecido, um familiar que a gente ama muito, que a gente leva a palavra. Às vezes a gente fica na dúvida, eu estou lançando as minhas pérolas aos porcos ou Jesus está preparando esse terreno? E às vezes a gente tenta ser influência na vida dessa pessoa e essa pessoa está tão preocupada com as coisas dela, com as conquistas dela, que ela não quer, que ela não está aberta a receber a tua influência e ela acha que ela pode te influenciar. E essas pessoas, essas companhias, a gente tem que renunciar. Para seguir Jesus, a gente tem que renunciar a essas pessoas que o comportamento delas não condiz com o que a palavra fala. Às vezes é dolorido, mas é preciso que a gente renuncie, porque a palavra de Deus não compete com um comportamento que não agrada a Deus. Jesus nos conhece, nos encontra, nos chama para Ele, dá uma identidade nele. Assim como Ele toca em nossa essência. Jesus nos quer para ser íntimo, Ele nos chama para sermos dele e para deixarmos Ele ser em nós. O motivo da nossa confiança tem que ser Jesus. Pois confiando e obedecendo, Ele nos envia sob sua proteção a todo lugar que Ele determinar. Assim como Daniel teve na Babilônia, ele se posicionou, ele aceitou a vontade do Senhor, ele aceitou o propósito do Senhor na vida dele, ele não se influenciou, ele não se manipulou na Babilônia, ele se manteve, confiou no Senhor, entregou e permaneceu. Assim devemos nós também. Deixar Deus ser Deus na nossa vida e praticar os ensinamentos dele na nossa vida. Eu convido a você que tem um chamado ou que sente a voz do Senhor palpitar em seu coração, vibrar em seu coração, a vir para Jesus e confiar.
A você que tem um medo ou dúvida, não há dúvidas no caminho do Senhor. E Jesus chama para orientar, para você receber a palavra dele. Para você que está em desenvolvimento em Cristo, vem para a intimidade. Em confiar, em entregar e confiar na promessa de que quem persevera até o fim, faz a vontade, ainda tem um galardão a receber. Então eu convido todos a ficarem em pé e a entregarmos a nossa confiança e deixar Deus ser Deus em nós. Pai, eu agradeço a Ti por ter ministrado sobre a vida de cada um dos presentes aqui, dos irmãos. Agradeço a Ti, Senhor, por se fazer presente na vida de cada um de nós e ministrar da forma que cada um necessita. Obrigado, Senhor, por ser a nossa confiança, por ser o nosso motivo maior, a nossa prioridade. Que cada um de nós venha a ser ministrado aqui ou em casa, conforme o Senhor achar necessário. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por ser maravilhoso. Amém.